Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Meus amados, hoje entramos no segundo dia de exposição dessa carta maravilhosa de Paulo aos Romanos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 4, Paulo explica como Deus, por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo, justifica, ou seja, declara justo o crente. Já a salvação é um termo abrangente e inclui tudo o que Deus faz para quem crê em Cristo. Já a justificação, ele é um termo legal que descreve nossa posição perfeita diante do Senhor na justiça de Cristo. Nesse capítulo, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para ilustrar 3 fatos importantes a respeito da justificação pela fé. Nos versos 1 a 8 do capítulo 4, nós vemos que a justificação acontece pela fé, não pelas obras. Todo judeu reverenciava o pai Abraão e sabia, por intermédio de Gênesis capítulo 15, verso 6, que fora justificado diante de Deus. Eles referiam-se ao céu como o seio de Abraão. Tal era a certeza que tinham que Deus havia de fato aceitado a Abraão. Paulo, como sabia disso, aponta para Abraão e pergunta: nosso pai, segundo a carne, Abraão, ele foi justificado? E isso aconteceu pelas obras? Paulo mesmo responde: não, pois nesse caso ele seria glorificado por sua realização. E o Antigo Testamento não registra nenhum feito desse tipo. O que as Escrituras dizem? Creu Abraão em Deus. A dádiva da justiça vem pela fé na palavra revelada de Deus, não pelas obras. Observe que Paulo, em seu argumento, usou as palavras imputado e levado em conta. Essas palavras têm o mesmo significado, pôr na conta de uma pessoa. A justificação significa imputar, pôr na nossa conta, justiça. E isso nos dá a posição certa diante de Deus. A santificação é a justiça concedida, que passa a fazer parte de nossa vida e dá-nos a posição certa diante dos homens, a fim de que creiam que somos cristãos. E a salvação, o que seria? Uma recompensa pelas obras ou uma dádiva que recebemos pela graça? Ela não pode ser as duas coisas. O verso 5 afirma que Deus justifica o ímpio, não o justo, pela fé, não pelas obras. Paulo provou que o pai Abraão foi salvo apenas pela fé, embora os judeus pensassem que Deus justificava as pessoas por suas obras. A seguir, Paulo menciona Davi e prova que o grande rei de Israel ensinava a justificação pela fé, independentemente das obras, ao citar o Salmo 32, versos 1 e 2. Deus não imputou o pecado em nossa conta, mas o transferiu para a conta de Cristo. O Senhor, apenas pela graça, imputa-nos a justiça de Cristo. Nossa salvação é magnífica. Nos versos 9 ao 17 do capítulo 4, a justificação acontece pela graça, não pela lei. Agora, pois, levanta-se a importante questão: o que dizer a respeito da lei se a salvação é pela fé? E a aliança que Deus fez com Abraão? Paulo responde a essas perguntas ao mencionar que Abraão foi salvo 14 anos antes de ser circuncidado. A circuncisão selava a aliança. Era o rito que incluía a criança judia no sistema da lei. Na verdade, Abraão, o pai dos judeus, era um gentio incircunciso quando foi salvo. A circuncisão, como o batismo hoje, era apenas a exteriorização de um relacionamento espiritual.
Nenhum cerimonial físico causa mudanças espirituais, embora os judeus da época de Paulo, como muitas pessoas religiosas hoje, crescem nas cerimônias, nos sinais exteriores e simplesmente ignorassem a fé salvadora que se exigia deles. Na verdade, Abraão é o pai de todos os crentes, de todos os que pertencem à família da fé. Nos versos de 13 a 17, Paulo contrasta a lei e a graça da mesma forma como fez com a fé e as obras, nos versos de 1 a 8. Aqui, a palavra-chave é promessa. Deus, apenas por sua graça, prometeu a Abraão que ele seria o herdeiro do mundo. Essa promessa aponta para o glorioso reino governado pela semente prometida, Jesus Cristo. E não havia qualquer conexão com a lei ou com a circuncisão nessa promessa. Abraão tinha apenas de crer no Senhor. A lei apenas traz ira e revela o pecado. Ela não foi dada para salvar ninguém. A lei cancela totalmente a graça, assim como as obras cancelam a fé. E as duas coisas não existem juntas. Como Abraão poderia ser salvo pela lei se esta ainda não fora dada? No verso 16, Paulo conclui que a justificação vem pela graça, por intermédio da fé, e por isso todas as pessoas, judeus e gentios, podem ser salvas. Abraão é o pai de todos nós, todos os que seguem seus passos de fé, e não apenas os judeus. Nos versos 18 a 25 do capítulo 4, a justificação acontece pelo poder da ressurreição, não pelo esforço humano. A primeira parte dos versos 1 a 8 contrastou a fé e as obras. A segunda parte, dos versos 9 a 17, contrastou a lei e a graça. E agora a terceira seção, que vai dos versos 18 a 25, contrasta a vida e a morte. No verso 17, observe que Paulo identifica Deus como aquele que vivifica os mortos. Abraão e Sara estavam amortecidos e o corpo deles já tinha passado da idade de poder ter filhos. Vemos isso lá em Hebreus, no capítulo 11, versos 11 e 12. Como duas pessoas com 90 e 100 anos podiam ter esperança de ter um filho? Porque o poder de ressurreição do Espírito entra em ação quando a carne está morta. Temos de admirar a fé de Abraão. Embora tudo que Abraão tivesse fosse a promessa de Deus de que seria pai de muitas nações, ele creu nessa promessa, deu glória a Deus e recebeu a bênção. Esse é um retrato perfeito do milagre da salvação. As pessoas nunca serão justificadas enquanto dependerem da carne e ainda acharem que podem agradar a Deus. O Senhor ressuscita-nos da morte, dá-nos nova vida e uma posição perfeita diante dele quando aniquilamos com nós mesmos. Admitimos que estamos mortos e deixamos de lutar por conta própria. Abraão foi justificado apenas pela fé na palavra de Deus, da mesma forma que também o são os pecadores hoje. Talvez isso tenha acontecido com Abraão, porque ele era alguém importante. Mas o verso 24 afirma que não, que Deus declarou isso em sua palavra por nossa causa, não por causa de Abraão. Nós somos salvos da mesma forma que ele foi, pela fé. Observe como o relato de Romanos dá importância ao verbo crer. O mesmo poder de ressurreição entra na vida do pecador e este transforma-se em cristão e, como Abraão, em filho de Deus, quando crê na promessa do Senhor apresentada na palavra. O verso 25 explica o fundamento da justificação, a morte e a ressurreição de Cristo. No capítulo 5, Paulo abordará em detalhes esse assunto. O versículo afirma: Jesus Cristo, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A morte dele prova que somos pecadores.
Sua ressurreição prova a nossa justificação por meio de seu sangue. Mas uma evidência de que a justificação diz respeito ao poder da ressurreição e não ao débil e frágil esforço humano. No capítulo 5 de Romanos, Paulo explica a última palavra do capítulo 4, justificação. Se quisermos captar o sentido da justificação pela fé, é essencial termos a clara compreensão do argumento de Paulo. Dos versos 1 a 11 do capítulo 5, vai falar da bênção da justificação. Lembre-se que a justificação é a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a justiça imputada, posta em nossa conta. A santificação é a justiça concedida, que pelo Espírito atua em nossa vida e por intermédio dela. A justificação é nossa posição diante de Deus. A santificação é nosso estado terreno diante dos outros. A justificação nunca muda. A santificação, sim, e deve ser buscada. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas observe as bênçãos que temos na justificação. A primeira delas, paz. Houve um tempo em que fomos inimigos de Deus, como diz o verso 10. Mas em Cristo temos paz com Ele através da fé. Paz com Deus quer dizer que o sangue de Jesus Cristo resolveu o nosso problema com o pecado. Deus é nosso Pai, não nosso juiz. No verso 2, parte A, nós temos acesso a Deus. Em Cristo, pela fé, temos uma posição perfeita diante de Deus e podemos entrar em sua presença. Hebreus, no capítulo 10, os versos 19 a 25, vai falar a esse respeito. Enquanto antes estávamos em Adão e condenados. No verso 2b, nós temos a esperança, na esperança da glória de Deus. Verifique que a pessoa não salva não tinha e não tem esperança, como diz Efésios, no capítulo 2, versos 11 e 12. Não podemos nos gloriar nas boas obras, pois elas não trazem salvação, como diz Paulo lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Mas podemos nos gloriar na salvação magnífica que Deus nos deu em Cristo. Nos versos 3 e 4, nós temos segurança diária. Também nos gloriamos nas tribulações. O verdadeiro cristão tem confiança em meio às tribulações da vida atual, não apenas esperança para o futuro. Paulo nos ensina que a fórmula é esta: a provação mais Cristo é igual a paciência. A paciência mais Cristo é igual a maturidade, a experiência. A experiência mais Cristo é igual à esperança. Observe que não nos gloriamos a respeito das tribulações, nem com elas, mas nelas. Nos versos 5 a 11, nós vivenciamos o amor de Deus. A esperança não decepciona, pois a evidência do amor de Deus por nós é que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós e por nosso intermédio. A morte de Cristo na cruz pelos fracos, pelos ímpios, pelos pecadores e pelos inimigos revela e prova o grande amor de Deus. E este é o argumento de Paulo. O que Deus não fará por nós agora que somos seus filhos, se fez tudo isso por nós quando ainda éramos seus inimigos? Somos salvos pela morte de Cristo e também por sua vida, quando o poder da sua ressurreição opera em nossa vida. Agora vivenciamos o amor de Deus em nossa vida porque recebemos a reconciliação. Dos versos 12 ao 21 do capítulo 5, nós temos o fundamento da justificação. Essa seção é um pouco complexa, portanto, leia com muita atenção
e use traduções diferentes para que você possa compreender melhor. Aqui Paulo explica como todos os homens são pecadores e como a morte de um homem pode dar ao pecador ímpio uma posição correta diante de Deus. Observe, em primeiro lugar, a repetição da palavra um. Ela é repetida 11 vezes. E veja também o uso de reinar. O pensamento-chave aqui é que Deus vê apenas dois homens, Adão e Cristo, quando olha para toda a raça humana. Todo ser humano ou está em Adão e perdido, ou está em Cristo e salvo. Não há meio termo. O verso 14 afirma que Adão é a figura, o retrato de Cristo. Ele é o primeiro Adão e Cristo o último Adão. Podemos contrastar os dois Adãos da seguinte forma: o primeiro Adão foi feito da terra, mas o último, que no caso é Cristo, veio do céu. O primeiro Adão era o rei da criação, e o último é o rei sacerdote da nova criação. O primeiro Adão foi testado em um jardim perfeito e desobedeceu a Deus. O último foi testado em um deserto horrível e obedeceu ao Senhor. E no jardim do Getsêmani entregou-se à vontade do Senhor. A desobediência do primeiro Adão trouxe pecado, condenação e morte para a raça humana. A obediência do último Adão trouxe justiça, salvação e vida para todos os que creem. Por meio do primeiro Adão, a morte e o pecado reinaram neste mundo. Mas por intermédio do último Adão, Jesus Cristo, reina a graça e os crentes reinam em vida, como diz o verso 17. O Antigo Testamento é o livro da genealogia de Adão, conforme Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. E termina com a palavra maldição, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6. O Novo Testamento é o livro da genealogia de Jesus Cristo e termina com: nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, verso 3. Em Apocalipse, por intermédio da cruz, recupera-se o paraíso de Gênesis, perdido por Adão. Aqui Paulo ensina a unidade da raça humana em Adão. No verso 12, a expressão todos pecaram refere-se ao fato de que, a partir do momento em que Adão pecou, todos pecamos nele. Identificamo-nos com ele como cabeça da raça humana. Assim, o pecado dele é nosso pecado e sua morte, nossa morte. Nos versos de 12 a 14, o argumento de Paulo é este: todos sabemos que o homem morre se desobedece à lei de Deus. Todavia, na época de Adão até Moisés, não havia lei, e mesmo assim os homens morreram. Sabemos que Adão morreu porque desobedeceu à lei divina, porém as gerações de Adão a Moisés não tinham uma lei a qual desobedecer. Portanto, a causa da morte foi o pecado de Adão. Como nascemos em Adão, herdamos seu pecado e sua condenação. Todavia, Deus, em sua graça, deu-nos o último Adão, o novo cabeça, que por sua vida e morte desfez tudo o que Adão causou com seu pecado. A seguir, Paulo apresenta diversos contrastes entre a salvação e o pecado. Nos versos 15 a 16, a ofensa versus dom gratuito. A ofensa de Adão trouxe condenação e morte. O dom gratuito da graça de Deus traz-nos justificação e vida. No verso 17, vida versus morte. A morte reinou como rainha por causa de Adão, mas agora o crente reina em vida, neste momento e não apenas no futuro, por intermédio de Cristo, e tem vida abundante. No verso 18, condenação versus justificação. O pecado de Adão condenou a raça humana. A morte de Jesus Cristo trouxe o direito de o homem permanecer com Deus. Adão afastou Deus. Em Cristo,
temos livre acesso ao Senhor. No verso 19, nós vemos a desobediência versus obediência. Adão desobedeceu a Deus e tornou-nos pecadores. Cristo obedeceu a Deus e, por meio da fé nele, somos feitos justos. No verso 20, lei versus graça. Deus não deu a lei para salvar a humanidade, mas antes para revelar o pecado. No entanto, a superabundante graça do Senhor satisfez as exigências da lei na morte de Cristo e assim forneceu o que a lei não poderia prover, a salvação do pecado. O verso 21 resume todo o procedimento na nova criação. A graça reina e não mais o pecado. A vida reina, não mais a morte. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 6, Paulo nos ensina o segredo da vitória sobre a carne, que está na obediência a essas 3 instruções: conhecer, reconhecer e entregar. No capítulo 6, nos versos 1 a 10, nós temos a primeira dessas instruções: conhecer. Veja a frequência com que o verbo conhecer aparece nesse capítulo, nos versos 3, 6, 9 e 16. No que se refere às verdades espirituais que devemos conhecer, muitos cristãos vivem abaixo de sua posição privilegiada, porque Satanás quer manter-nos nas trevas. Se onde o pecado abundou, superabundou a graça, então alguém poderia dizer: permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante. No entanto, Paulo mostra que isso é impossível, pois o verdadeiro cristão morreu para o pecado. Essa é a verdade maravilhosa de nossa identificação com Cristo. Ele não apenas morreu por nós, mas nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e levantamos em novidade de vida quando o Espírito batizou-nos no corpo de Cristo. Os versos 3 e 4 não se referem ao batismo com água, mas à obra do Espírito que nos pôs em Cristo, como membros de seu corpo. Em outras palavras, inseriu-nos na Igreja de Cristo. O batismo com água ilustra essa obra. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitamos em uma novidade de vida com Ele. Essa é nossa nova posição em Cristo. Ele não morreu apenas pelo pecado, mas também para o pecado. Isto é, ele quebrou o poder do pecado e destruiu a velha natureza. Sabemos que a velha natureza ainda está lá, mas a cruz de Cristo tirou seu poder, pois morremos com Cristo em tudo o que se refere à velha vida. O pecado e a velha natureza são senhores difíceis. A pessoa não salva é escrava do pecado. Mas muitos cristãos, embora Cristo tenha quebrado a escravidão do pecado, ainda servem ao pecado. Ao ler Romanos 5, a pessoa descobre que Cristo morreu por seus pecados e recebe-o em seu coração. Mas não estuda Romanos 6 e então não descobre a maravilhosa liberdade que temos em Cristo. Observe atentamente dos versos 1 a 10 mais uma vez e constate que o crente está morto para o pecado, que o velho homem foi crucificado e que o crente está livre do pecado. O velho homem não pode governar o cristão que conhece a verdade, reconhece-a e entrega-se ao Senhor Jesus. No verso 11, temos a segunda instrução: reconhecer. Pela fé, nós devemos reconhecer nossa nova posição em Cristo como verdade em nossa vida. Não basta conhecê-la. Reconhecer é o passo de fé que diz: agora, o que Deus diz a meu respeito na Bíblia é verdade em minha vida. Fui crucificado com Cristo.
O reconhecimento é a fé que repousa na palavra de Deus, apesar das circunstâncias ou dos sentimentos em ação. Deus diz-nos que creiamos que fomos crucificados e que o velho homem morreu. Ele não quer que nos crucifiquemos. A crucificação é o tipo de morte que outra pessoa tem que infligir a nós. Nós não podemos fazer isso por conta própria. O reconhecimento é o passo de fé que crê na palavra de Deus e age de acordo com essa fé. Nos versos 12 a 23 do capítulo 6, nós temos a terceira instrução, que é entregar. O crente que realmente reconhece que está morto para o pecado, prova sua fé ao entregar-se a Deus. Esse é o terceiro passo no processo de vencer a velha natureza, a carne. No verso 12, repare no contundente: não reine. Essa entrega é um passo de obediência ao Senhor. Temos de dar o passo final de entregar os membros de nosso corpo a Cristo, pois o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não vivemos sob a lei, mas sob a graça de Deus. Nos versos de 16 a 23, Paulo dá o exemplo do Senhor e do servo. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós estávamos entregues ao pecado e fomos servos dele antes de sermos salvos. Se tivéssemos permanecido no pecado, receberíamos o salário ou o pagamento do pecado, que é a morte. Mas nos libertamos do pecado quando recebemos a Cristo como Salvador, isto é, nossa nova posição em Cristo. Essa nova posição dá-nos um novo Senhor e uma nova natureza. Agora somos servos da justiça, em vez de servos do pecado. Cristo assume o controle de nossa vida e frutificamos em santidade, o que nos conduz à vida eterna, segundo o verso 22. Quando isso acontece? Quando entregamos os membros de nosso corpo como instrumentos ou armas de justiça a Cristo. Lembre-se que essas três instruções ou esses três passos devem ser nossa atitude diária diante da vida. Eles não são recursos emergenciais para enfrentar alguma tentação especial. Os crentes que reservam um tempo diário para dedicar-se à palavra de Deus conhecem sua posição em Cristo. Eles têm fé para reconhecer-se mortos para o pecado e para entregar-se ao Espírito que habita neles e, desse modo, vencer. A resposta para o problema do pecado não diz respeito à simples determinação, disciplina, reforma, legislação ou a qualquer outro esforço humano. A resposta vem pela crucificação e pela ressurreição de Jesus. No capítulo 7, dos versos 1 a 6, Paulo vai fazer uma analogia do casamento. O relacionamento matrimonial ilustra nossa relação com a lei. E os dois maridos aqui são a lei e o Senhor Jesus. A mulher, quando se casa, está presa ao marido até que este morra. Depois disso, ela está livre para casar-se de novo. Antes de conhecer a Cristo, estávamos presos à lei e condenados por ela. No entanto, nós morremos em Cristo quando somos salvos. Não é a lei que morre. Casamos com Jesus Cristo. Não somos mais casados com o sistema de regulamentos. A lei não nos controla mais. Observe o verso 4 e absorva sua magnífica mensagem. Temos um novo relacionamento maravilhoso por intermédio de Cristo. E nele, nosso antigo marido não nos controla mais. A lei realçava o pecado de nossa velha natureza, e isso, quando estávamos perdidos, frutificava para a morte. Agora estamos libertos da lei,
pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. O verso 6 não sugere que o cristão não tem obrigação de obedecer a Deus. Na verdade, agora nossa obrigação de obediência é maior, pois conhecemos a Cristo e pertencemos à família do Senhor. Agora, as exigências são mais severas e rigorosas do que as da lei mosaica. Por exemplo, o Sermão do Monte vai além das atitudes exteriores e lida com as interiores. A lei mosaica condena os assassinos. Já Jesus equipara o ódio ao assassinato. Todavia, aqui no verso 6 do capítulo 7, nos ensina que temos uma motivação diferente para a obediência. Não obedecemos mais de forma mecânica a um conjunto de regras. Em vez disso, com amor no coração e prazerosamente, obedecemos ao Espírito de Deus que cumpre a justiça da lei em nós. Obedecemos a Deus como a noiva amorosa agrada ao seu noivo, e não como o servo que teme ao seu Senhor. Dos versos 7 ao 14 aqui do capítulo 7, nós temos a lei e o pecado. Resta saber por que Deus deu a lei se ela não podia produzir santidade. O que ele tinha em mente? Bem, Paulo fez duas descobertas que respondem a essa pergunta. Primeiro, a lei em si mesma é espiritual. E segunda, o crente é carnal, vendido para o pecado. Por esse motivo, sua natureza é incapaz de obedecer à lei de Deus. A lei revela e mostra o pecado, pois as coisas que ela condena aparecem em nossas vidas quando a lemos, e dessa forma a lei desperta e evidencia o pecado, despertando a natureza humana pecaminosa, curiosidades e desejos pecaminosos, desse modo enganando e matando o pecador. Ao fazê-lo perceber que é muito fraco para satisfazer o padrão de Deus, a lei revela a malignidade do pecado, principalmente em nossas atitudes malignas e não apenas em nossas ações exteriores. O crente não consegue se tornar santo pela lei, porque nossa natureza é tão pecaminosa que não pode ser controlada nem transformada pela lei. Muito embora a lei de Deus seja santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Dos versos 15 a 25 do capítulo 7, nós temos os dois princípios. Paulo concluiu que há dois princípios ou leis que operam na vida do crente após sua experiência frustrante com a lei. Primeiro, a lei do pecado e da morte. Segundo, a lei do Espírito da vida em Cristo. Portanto, ele lida com a presença das duas naturezas nos filhos de Deus. A salvação não quer dizer que o Senhor muda ou purifica a velha natureza. Hoje, a velha natureza do crente é tão perversa e opõe-se ao Espírito como no dia em que ele foi salvo. A salvação significa que o Senhor dá uma nova natureza ao crente e crucifica a velha. Agora, o cristão anseia pela santidade, embora ainda tenha capacidade para pecar. A dinâmica para o pecado ainda está lá, mas não o prazer e o desejo por ele. A lei do pecado e da morte é apenas a velha natureza em operação. Dessa forma, o mal está presente quando o crente quer fazer o bem. O mal macula, mesmo coisas boas que fazemos. Nesse ponto, vemos a diferença entre a vitória do capítulo 6 e a do capítulo 7.
No capítulo 6, o crente vence as coisas ruins da carne, isto é, deixa de fazer o mal de forma deliberada. Mas no 7, ele triunfa sobre as coisas boas que a carne faria em obediência à lei. Deus não aceita a carne, pois não há nada de bom nela. A carne para nada aproveita, conforme vemos no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Apesar de o Senhor afirmar com clareza, lá no capítulo 8, no verso 7 aqui de Romanos, que o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, muitos cristãos estabelecem leis para a sua vida e tentam disciplinar a carne em obediência a elas. A lei do Espírito de vida em Cristo neutraliza a lei do pecado e da morte. Crescemos em santidade no servir a Deus de forma aceitável e ao entregar-nos ao Espírito Santo que habita em nós, e não ao submetermos às leis exteriores. Mas então, qual é a aplicação de tudo isso para nós? Deus não espera que em nossa nova posição diante dele, de mortos para a lei, obedeçamos a ele por esforço próprio. O Senhor não nos escraviza, por assim dizer, à lei cristã, a qual nós devemos obedecer uma série de regras com o objetivo de sermos santos. Pois aí nós retornaríamos ao mesmo problema da lei mosaica. Mas ao contrário, o Senhor agora nos dá seu Espírito Santo, que nos capacita a satisfazer as exigências da santidade de Deus. O cristão pode conseguir a vitória, como diz Paulo no capítulo 6, e morrer para o pecado, e não ser mais escravo da carne. Porém, a vida cristã exige mais coisas. Nós devemos aceitar e crer nas verdades de Romanos 7, de que, na verdade, somos falhos, de que a lei é boa, mas nós somos carnais. E, desse modo, permitir que o Espírito Santo opere a vontade de Deus em nossa vida. E que o Senhor permita e nos convença a cada momento que nós morremos para o pecado, como diz Paulo no capítulo 6, e que nós também morremos para a lei, como lemos aqui no capítulo 7, a fim de que, pelo Espírito Santo de Deus, possamos desfrutar a abençoada liberdade de sermos verdadeiramente filhos de Deus e o glorifiquemos com uma vida santa. Amados, e assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.